Já passou gente boa pela sua vida? Gente que já não está mais aqui, que já partiu? Não é bom lembrar deles? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos no último capítulo da Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nosso Pai, obrigado pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas. Obrigado por aqueles irmãos, por aqueles líderes, por aqueles exemplos na fé que deixaram marcas tão boas. Obrigado porque a gente pode aprender pela memória dessas pessoas e o exemplo delas ainda fala. Fala conosco, Senhor, e nos ensina a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu, lendo o que a gente vai ler agora, eu fico meio mexido, porque me traz à memória pessoas que já partiram. Outro dia até um irmão que a gente conversa aqui pelo canal, um professor também, ele até se preocupou que talvez tivesse me deixado triste com uma conversa que a gente estava tendo. E eu falei, puxa, que pena que texto não tem tom de voz, né? Porque eu não estava triste, eu estava cheio de esperança. Eu estava pensando em gente que já partiu e pensando que essas pessoas estão onde eu quero estar. Eles estão lá com o Senhor, gente que caminhou essa caminhada e terminou vitorioso, né? Mas que foi antes de mim e eu fiquei para trás para ter saudade. É assim que eu penso às vezes. Mas enfim, é o que nos diz o texto sagrado, Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O jeito que está escrito aqui no original, ele está falando de pessoas que já foram, tá? Pessoas que já passaram dessa vida. O autor aqui não está falando assim, lembre-se hoje de quem é seu líder hoje. Não, lembre-se daqueles, né, que se foram na caminhada. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Como é bom a gente ter histórias para contar de pessoas que marcaram nossas vidas e que concluíram suas caminhadas em Cristo. Uma das pessoas que mais marcou minha vida, ele deixou esse mundo jovem, aos 18 anos. Eu era um adolescente e esse jovem partiu, concluindo a sua vida numa caminhada em Cristo. Teve coisas que eu só compreendi na minha própria caminhada muito tempo depois. E aí eu volto para esse verso, né? Como é bom a gente lembrar, porque esse jovem, de certa forma, me liderou, né? Ele foi à frente nesse caminho que eu estava caminhando também, que eu estava ali principiando em conhecer. Ele já estava caminhando muito na minha frente, um grande amigo, que eu sei que está lá na glória com o Senhor. Então, me lembro dele, né? E observo bem o resultado da vida que ele teve. E imito a fé daquele jovem que foi meu líder, ainda que tenha partido tão jovem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa frase aqui, às vezes, ela é lida isolada e é correto, né? É correto porque a gente está aqui entendendo, né? Jesus Cristo ele é permanente, né? E é eterno. Mas quando a gente, além de ler essa frase assim, a gente traz ela para o contexto, eu lembro que Jesus Cristo, que está ministrando na minha vida hoje, ele ministrou na vida daquelas pessoas lá atrás. E ele era o mesmo para elas. Então, o começo da minha vida, a minha infância, marcada pela presença de um padre, Padre Fernando, meu padrinho de batismo, que foi a pessoa que Deus usou para deixar uma impressão mais gravada, profunda na minha memória. Ele partiu, eu era uma criança, e deixou um exemplo que me fez, ainda criança, ficar assim, quase que angustiado em conhecer a Bíblia. Porque eu, como criança, me via como um total ignorante, que não conhecia a Bíblia, e me lembrava dele, olha aqui o exemplo de fé do falecido Padre Fernando, que era um homem que sempre que meus pais indagavam ele sobre alguma coisa, ele tinha algo para dizer, ele tinha conteúdo, porque era um homem que estudava a palavra de Deus. E era um homem que a vida dele falava muito alto. A voz não. Ele era um homem de voz muito serena. Mas a vida dele falava muito alto. E falava tão alto que ecoa até hoje. Então você que está me vendo hoje, e você dá glória a Deus porque essa palavra chega a você por meio desse vídeo,
Imagine que isso tem também a mão de um santo homem de Deus, que foi meu líder, e que viveu uma vida de fé tão inspiradora, que mudou a minha vida, que me fez buscar a Bíblia, que me fez ainda uma criança. Eu lá, aos 10 anos de idade, lá tentando entender aquele livro misterioso, que eu não entendia nada, me faltava uma orientação. Mas veja como é importante a gente lembrar dos nossos líderes que transmitiram a palavra de Deus e observar bem o resultado da vida que eles tiveram e imitar a fé deles. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que foi lá na adolescência do meu padrinho, quando ele tomou a decisão de consagrar sua vida, a vida de fé, ele é o mesmo que está aqui hoje conosco e ele é o mesmo para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Essa aqui, ó, a gente até se arrepia numa época de ensinos estranhos aos montes, né? Eu acho que a gente vive uma época extremamente esquisita, porque, eu vou ser sincero, tá? Eu achava, até um tempo atrás, que eu conhecia muito sobre o que eu vou chamar de esoterismos evangélicos, né? Eu achava que eu conhecia muito disso. Nas últimas semanas, eu recebi uma enxurrada de informação que eu fiquei de queixo caído. Eu tenho visto coisas e doutrinas, ensinos esquisitos que eu não imaginava, porque basicamente tudo era variação do mesmo tema, né? A gente tinha ali o pessoal, a galera judaizante, que quer que você siga as leis do Antigo Testamento, ou algumas delas, tem aquela galera fanática por dinheiro, mais ou menos circulava por aí. Mas eu comecei a descobrir que tem algumas coisas tão esquisitas que me fizeram dizer assim, ó, esse cara é inovador. Esse cara é inovador porque essa loucura, essa barbárie, eu ainda não tive de falar. E olha que eu já pesquisei bastante, né? Teve uma época da minha vida que eu pesquisei bastante aí sobre movimentos exóticos e esotéricos evangélicos, e às vezes ainda pesquiso alguma coisa, ainda faço alguma aula ou outra, mas gente, que época que a gente está vivendo de ensinos estranhos. Tá, mas aí como é que a gente diferencia um ensino estranho do ensino que não é estranho? Isso é tanta coisa. Aí vem aquela pergunta, né, me faz às vezes até aqui nos comentários, mas qual é a religião correta? Como se houvesse assim, né, uma que é a correta. Tem mais de uma, né? Tem várias, graças a Deus, né? Mas a questão é o seguinte, nós temos uma única regra de fé e de prática de fé, que nos foi dada pelo próprio Deus e que permeia todas as religiões cristãs. Algumas acatam essa regra, algumas só têm lá como objeto decorativo. O livrão, a Bíblia, é o único jeito. É o único jeito, é a gente voltar para a Bíblia. Quando eu estava estudando um tempo atrás, eu estava fazendo umas aulas sobre... Eu gosto muito de estudar a Reforma Protestante. O período da Reforma Protestante é um período que é especialmente rico e eu gosto muito de história, né? Então, gosto de ler história, gosto de estudar história e de vez em quando eu vou dar um tempo ali com Reforma Protestante. E, aliás, estou querendo fazer isso, estou querendo me dedicar bastante a esse estudo. Mas vamos lá, e aí eu estava estudando ali, né, sobre os pensamentos dos reformadores, e uma coisa que me chamou muita atenção no pensamento de Martinho Lutero, de Philippe Melanchthon e outros na Alemanha, naquele momento ali onde surge a reforma. Se você não sabe, todo mundo hoje que é evangélico deriva da reforma protestante que aconteceu na Europa, tá? Onde o primeiro evangélico, assim, chamado, foi Martinho Lutero, um padre, um monge agostiniano que estudou e, enfim, gerou todo um movimento, foi expulso da igreja majoritária da época, e aí muita gente acabou acompanhando o ensino dele, outros vieram também com outros ensinos, veio muita gente assim com carga pesada de conteúdo mesmo, né? Veio Zwinglio na Suíça com muito conteúdo, mais tarde João Calvino, e aí tantos outros, né? Mas não foram os primeiros, é que ali foi o primeiro movimento, vamos dizer assim, que vingou, onde as pessoas não foram todas assassinadas. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção ao estudar esses da Alemanha é que eles olhavam para trás. Eles pegavam e olhavam para os ensinos lá do período do começo da igreja.
Porque haviam muitos ensinos estranhos, como há em qualquer época. Então, esse verso aqui, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos, dentro da Reforma Protestante, eu acredito que ele foi muito forte porque tinha muito ensino estranho. Muita coisa foi acrescentada ao ensino. E qual era a solução? Era olhar para a Bíblia. E olhando para a Bíblia, eles foram olhar lá para o começo. Então, muita coisa do pensamento de Martinho Lutero é reflexo do pensamento de Santo Agostinho. Ele era um monge agostiniano, né? Santo Agostinho lá do período dos pais da igreja. Santo Agostinho, cidadão romano, um advogado, filho de Mônica, se tornou um proeminente cristão e dedicou sua vida ao Evangelho e escreveu obras importantíssimas para a gente. Como todo ser humano, pecou, errou, tem erros nas suas obras, tem erros, né? Mas foi importante. E aí todo esse período da Reforma eles foram olhar para trás. Vamos voltar às origens, vamos tentar descobrir nos documentos históricos como é que os pais da igreja lá no começo olhavam para o Novo Testamento e interpretavam. Como é que se cuidava da liturgia, batismo, ceia. Então assim eles não se deixaram levar para os ensinos estranhos. E isso é uma receita para nós. Eu acho que hoje, independente da religião que você segue, da linha cristã que você segue, seja você católico, batista, luterano, presbiteriano, assembleiano, tem tanto nome hoje também, é um exercício interessante você voltar para a Bíblia e, se você tiver acesso a isso, estudar a patrística, que é o período lá dos pais da igreja. É bem interessante. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia está aqui para todos nós. Então a gente pode voltar para a Bíblia e aí a gente filtra. Tem um monte de coisa que não tem relação nenhuma com a Bíblia. Outro dia eu vi uma pessoa alegando que estava evangelizando. Passeando numa cidade, num carro de luxo, e lançava tchauzinho para a multidão e gritava: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E essa pessoa alegava que estava evangelizando. Bom, eu olho para cá e vejo, isso é um ensino, é assim que se evangeliza? É assim que a gente testemunha do que Jesus Cristo fez nas nossas vidas? Não. Então isso é ensino estranho. Beleza, tô fora, simples assim. Não preciso nem me preocupar com essa pessoa, preciso me preocupar comigo, com a minha comunidade. Não me deixe levar. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Aqui é a velha discussão de comida, tá? Hoje tem um pessoal, eles me amam. Eu tenho que dizer isso para vocês, não estou bem brincalhão. Eles me amam, eles amam esse canal. Eles comparecem aqui massivamente para brigar, mas eles brigam sozinhos, porque eu não brigo com eles. Que é o pessoal que se apega à comida e vem dizer: não, você está errado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque é cerimonialmente impuro. E eles não são judeus não, tá? Eles são cristãos. Porque tem problema doutrinário, tem falha doutrinária. Jesus Cristo lá, a gente lê lá no Evangelho de Marcos, né? E tendo dito isso, Jesus tornou puro todos os alimentos. A gente lê lá no livro de Atos, a gente lê Carta aos Romanos, a gente lê Gálatas, né? Toda a relação com a comida. E a gente ora e come, né? E não quer nem saber. Questão ritualística, não tem nada a ver com a gente isso aí. E aí tá aqui, né? É bom que o coração seja fortalecido pela graça de Deus, mas não por alimentos cerimoniais. E essas pessoas hoje querem se fortalecer interiormente por alimentos cerimoniais, né? Não, tem uns até que falam, não pode comer carne, né? E é muito estranho isso, né? E querem, não é por saúde, é por apelo religioso. Eu não estranho a pessoa falar isso por saúde. Eu não sou da área de saúde, de medicina ou nutrição, né? Não vou discutir isso, pelo menos num canal de Bíblia. Mas quando o assunto é Bíblia, quer dizer, a pessoa quer que eu seja vegetariano por cerimônia, por ritualística? Não. Porque isso não tem valor para aqueles que os comem. Ou seja, quem segue a ritualística, esses alimentos não têm valor para eles, não mudam a vida deles. Tem uma outra tradução que eu li, ainda hoje de manhã, quando estava dando uma revisada nesse material, que fala de uma maneira bem diferente, assim, olha, eles comem e isso não muda a vida deles. Você pega aqui nessa época, né, o pessoal do templo, os sacerdotes, os judeus, eles só comiam o alimento ritualístico. Isso não aperfeiçoava a vida deles, não tornava eles pessoas mais puras, mais santas. Então, não vamos nós cair nessa conversa, né? Nós temos um altar
do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha, interessante. Ele está falando daquele elemento ritualístico porque toda a questão de alimentação ritualística ela era válida para o povo de Israel até a cruz do Calvário. Até lá, porque era preparatório para Jesus Cristo. E aí, os sacerdotes, eles tinham uma alimentação especial. Só os sacerdotes poderiam comer dos sacrifícios que eram apresentados no altar. Aqui, o autor está dizendo assim, só que nós, né, a gente não tem que se meter com essa questão ritualística de comida. Até porque nós temos um altar, nós comemos de uma refeição sagrada, da qual não tem direito de comer os que estão ministrando no tabernáculo. Quem está no velho sistema não come da refeição sagrada que nós temos. E aqui eu posso fazer algumas aplicações. Para mim, a mais óbvia e direta é a ceia do Senhor. Por quê? Porque se a pessoa está no sistema judaico, ela não participa da ceia. Ela não é do grupo que participa da ceia. E nós temos acesso a esse altar. Comemos do pão, bebemos do vinho, recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo num sacramento que nos transmite graça naquele momento ali que é pão e vinho ministrado com a palavra de Deus. E quem está no sistema ritualístico da Velha Aliança não participa disso. Então a gente tem esse outro altar. O sumo sacerdote, né, ele está falando aqui do tabernáculo, o templo. O tabernáculo era o templo móvel, na forma de barraca. Tá? O templo era o templozão de pedra que ficava em Jerusalém, que foi derrubado no ano 70. O sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes, leva sangue de animais até o lugar santíssimo, que é a porção mais interior do templo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Aqui fazia parte do rito, tá? Eu tenho que explicar aqui, porque é um pouquinho complexo essa ritualística. Se eu não explicar, você não vai pegar a metáfora que o autor está usando aqui. Ele está explicando o seguinte: num sacrifício que acontecia uma vez por ano, ele era especial. O sacrifício diário, o animal era morto, né? Era degolado, era sangrado, e aí uma parte do animal era queimado sobre o altar e uma parte o sacerdote comia. Era aquela ideia de uma refeição sagrada com Deus, e o sacerdote representava o povo. Só que uma vez por ano, era só o principal sacerdote, que era o sumo sacerdote, que ele entrava, e aí tinha um rito diferente. Degolava o animal, sangrava, e ele entrava lá no lugar mais santo só com sangue. Isso aqui era para prefigurar o sangue de Cristo, tá? Que é o sangue de Cristo que nos salva. Então tudo que está no Antigo Testamento está apontando para Cristo, inclusive o sistema ritualístico. Só que o corpo desse animal, o corpo não era levado para dentro. Esse não era comido, não. Esse era levado para fora da cidade ou do acampamento e era queimado lá fora. Era um rito especial. Esse rito ele estava prefigurando a morte de Cristo. E aqui o autor vai explicar como é que prefigurava. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Se você não sabe, a cruz, o Gólgota, era fora da muralha. Eles levaram Jesus para fora da cidade para matar ele lá fora, para santificar o povo por meio do próprio sangue. Então veja que interessante o que aconteceu naquele dia. As pessoas nem estavam se tocando na crucificação de Jesus Cristo, que elas estavam vendo ali aquilo que foi prefigurado todos os anos, desde a saída do Egito até aquele dia, estava ali acontecendo ao vivo na frente delas, no caso real. O Cordeiro Imaculado de Deus sendo levado para fora da cidade. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ou seja, o nosso lugar é com o Cordeiro. O nosso lugar não é lugar de honra. Lugar de honra não. O nosso lugar é com o Cordeiro. Nosso lugar não é a exaltação humana. É Deus que exalta os seus. E não é do modo humano. Não é do modo que as pessoas querem holofote. Enfim, não é isso, né? Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que virá. Nesse mundo aqui, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Já trabalhei isso antes com você. A ideia é, a gente olha ao redor e fala que tudo isso aqui não é meu lar. Eu não sou desse lugar. Eu estou aqui peregrinando, indo para minha casa. Eu estou indo para casa. E a minha casa eu nem conheço. Ela foi preparada por Jesus. Ele foi na frente e falou: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Então a gente está aqui de passagem. E o nosso lugar não é na cidade, no sentido assim, não é nesse mundo, não é nessa realidade. A gente vai para fora da cidade, no sentido figurado. A gente vive uma vida que não é compatível com o sistema mundano, com o sistema perverso, com o sistema de valores distorcidos. Nós vivemos uma vida compatível com Cristo. Porque o nosso olhar não é para essa cidade aqui,
no sentido de essa realidade, esse mundo, o nosso olhar é para a cidade celestial, para Jerusalém celestial, para a realidade que virá ainda, que lá sim é a nossa casa. Quando a gente começa a pensar que a gente não é daqui, e que o nosso lugar não é esse, e que a gente está caminhando para ir para casa, a vida cria uma nova perspectiva. Muito obrigado pela sua companhia. Se o vídeo aqui te ajudou, passe para alguém e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!